Você já pensou se Jesus virasse pra você e dissesse: eu estou a ponto de te vomitar da minha boca? Não, Davi, sai fora. Jamais quero ouvir isso de Jesus. Bom, se você não quer que isso aconteça com você, se você não quer ouvir esse tipo de coisa de Jesus, então você vai ficar até o final desse programa. A menos que você queira que isso aconteça. Isso não é uma ameaça, pelo contrário. Olha, nós vamos entender aqui o que significa isso. Aproveite essa chance. Ou também, a menos que você já tenha sido vomitado. Aí fica complicado. Mas se não, espera a vinheta e a gente vai continuar aqui. Beleza? Bora lá. Sexta-feira, 20 horas, e nós aqui mais uma vez no programa Vida Pura, aqui nos estúdios da Comev em São Paulo, com o pessoal da Tel Media, e você sempre acompanhando, comentando, curtindo e se inscrevendo, clicando aí no joinha, ativando o sininho aí para receber notificações. Se não fez isso ainda, faça. Se não tem o streaming da Tel Media aí na sua casa, o QR Code aqui na sua tela já, para que você tenha esse conteúdo na sua casa, conteúdo de qualidade. Conteúdo para os homens, conteúdo para os maridos, para as esposas, para os filhos. A gente tem falado muito sobre essa relação, né, de deixar para a próxima geração um legado. Então, o jeito de fazer isso é se alimentando de algo bom hoje. Hoje. Eu tô falando hoje mesmo. Agora. Fotografa aí o QR Code do streaming da Telmid e tenha isso na sua casa. E se você é um produtor de conteúdo, bom, você já sabe. E se não sabe, vai saber agora que é possível você ter uma estrutura como essa aqui, que tem recebido Vida Pura já há mais de 100 programas aqui na Telmídia, nos estúdios da Comev. Tá aí o site do Estúdio Comev para que você receba o direcionamento de como ter essa estrutura para vir gravar aqui ou levar essa estrutura para a sua igreja, para os eventos que a sua igreja está promovendo, se for gravar um curso ou algo do tipo. Não tem mais desculpa para dizer que não dá para fazer porque não tem os equipamentos corretos. Tá aqui, a seu dispor, é só saber aqui no site como fazer isso. Beleza? E aí, Isaac? Começamos na semana passada falando aí para pais, mães, líderes e para todo mundo, na verdade, né? Um problema que é real. A gente falou de uma situação lá do cara que não soube responder uma pergunta bem, digamos, fácil, né? Sobre a Bíblia, e isso só mostra a realidade, né, desse país que tem abandonado cada vez mais o relacionamento com Deus. E por incrível que pareça, o paradoxo é que é um país que, pelos sintomas que estamos vendo aí, né, e pela realidade que nós vemos diariamente como Vida Pura também, milhares de pessoas vindo e pedindo ajuda porque estão aprisionadas no vício sexual. Isso mostra um paradoxo intrigante do Brasil, que é um país que o número das pessoas que se dizem evangélicos cresce a cada dia. Em contrapartida, é um país que pouco conhece sobre a própria Bíblia e se diz evangélico. Por quê? Porque, como você trouxe também, é alimentado não pela palavra, mas por uma indústria gospel. Sim. Que alimenta ego, que massageia ego e afasta do verdadeiro propósito, que é conhecer Jesus, que é conhecer Deus, o verdadeiro evangelho, né? E cara, foi muito bom começar esse tema. Glória a Deus. E eu queria ler um texto aqui pra gente trocar uma ideia, cara, porque é um texto que mostra a realidade que nós estamos vivendo hoje e ajuda nessa resposta que nós estamos dando a esses pais aflitos sobre onde eu errei com meu filho. A gente já entendeu. Você errou porque muito provavelmente o seu filho não conhece Jesus e esse é o maior problema do seu filho. Você tá aí desesperado porque seu filho tá viciado em pornografia. Você deveria estar desesperado porque seu filho não conhece a Bíblia, não conhece Jesus, não conhece o Evangelho. Mas será que ele não conhece porque você também não conhece? Né? A gente tem aqui até divulgado o trabalho da Telmídia, o streaming da Telmídia e tudo mais, né? Os podcasts do Vida Pura nas plataformas de
de áudio, de podcast. Ou seja, tem coisa pra gente usufruir. Muita pra gente se alimentar. Por que então é que as nossas gerações não estão sendo alimentadas? E aí, falando já de alimento, eu comecei a introdução do programa meio chocante, meio parece que dando uma ameaça, né? Já pensou se você ouvisse de Jesus o que a igreja de Laodiceia, que é o texto que eu vou ler aqui em Apocalipse 3, ouviu? Porque olha só o que o texto diz, né? Em Apocalipse 3, versículos... Vou ler o versículo 15 e 16, que diz o seguinte: Conheço, Jesus falando, né? Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Cara, só tem duas situações em que vamos pensar uma água, água. Só tem duas situações para uma água ficar morna. Quais são essas duas situações? A primeira, se você coloca num canecão lá no fogão, acende o fogo, a água tá gelada, ela vai começar a esquentar, aí ela começou a ficar morninha, aí você colocou o dedo lá, achou que tá bom essa temperatura e desliga o fogo. A outra situação é se a água, imagina agora uma água fervendo, borbulhando, e aí você coloca o dedo lá, quase arranca a tua pele, e aí você desliga o fogo e fala, não, já tá bom. O que vai começar a acontecer com essa água? O fogo desligou, o que vai começar a acontecer com essa água? Vai começar a esfriar, né? E o primeiro estágio que ela vai passar ali nesse esfriamento é mornidão. Tá morno. Seja numa situação ou na outra, você percebeu que a intenção, a motivação foi a mesma? Tá bom de fogo. Tá bom de calor. É o suficiente. Não preciso de mais. E olha só como continua o texto. Porque olha só a relação, como é basicamente isso que Jesus também está falando para essa igreja. Porque no versículo 17 ele diz o seguinte: Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ou seja, uma igreja que virou para Jesus e disse, esse fogo do fogão, que claro, quem é ligeiro já entendeu que na ilustração o fogo do fogão é Deus, né? Eu não tô trazendo termos pentecostais aqui ou não, fogo e tudo mais, não é disso que eu tô falando. Tô falando, nessa ilustração, o fogo é Deus. O relacionamento aquece essa água. Digamos que a água é a nossa vida. Chega uma hora, já passou por momentos no seu processo que você se sentiu que, nossa, tô voando, tô borbulhando, tô bem. É sempre um momento que precede a queda. Exato. É a frase da igreja de Laodiceia. Eu tô rico, eu não preciso de nada. E cara, vamos ser sinceros, essa é a realidade da igreja brasileira. Igrejas cada vez mais ricas. E aqui nós não estamos entrando em ponto de discussão de falar de cor de parede de igreja, de estrutura arquitetônica de igreja, por mais, às vezes, absurdo que pareça, né? Eu mesmo já fui... Pra mim isso é absurdo. Pode ser que eu estou sendo, sei lá, talvez legalista que eu vou falar, mas é que pra mim chocou um pouco. Mas eu já fui em igreja que tinha área VIP, pra você ter uma noção, entendeu? Tipo assim, essa aqui é a parte dos tops, entendeu? Estruturas ricas, tem igreja que parece um shopping e tudo mais, aquele baita de um telão e tudo mais, ou seja, igrejas que parece que tem tudo e ao mesmo tempo são vazias, estão lotadas, igrejas cheias de pessoas vazias. Por que eu falo isso? Agora não julgando, mas falando uma constatação, porque o direct do Vida Pura mostra isso. Todos os dias milhares de pessoas, cara, vindo pedir ajuda. E a maioria delas vindo dessas igrejas. Então, ou seja, é uma igreja que acha que já tá bom. E por isso ela está morna. E por isso Deus vomita da boca. Porque você não precisa de mim. Eu vou vomitar você. Não precisa do meu fogo, não precisa do meu poder. E o poder de Deus lá em Romanos a gente vai ver que é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sim. Não precisa de Jesus. No seu viver de igreja, cara, o que você vê que faz sentido, que conecta a Laodiceia com a realidade de hoje? Eu falei algumas coisas, mas no seu ver. Eu acho que é um sintoma de um pecado que é o mesmo, assim, sabe? Que tem raiz no orgulho, na arrogância mesmo, né? No ego humano. Vindo pra cá, você relatou que tá até tossindo e tal, meio gripado, né? Eu acho que às vezes, muitas vezes,
uma enfermidade que acomete os crentes, inclusive aqueles de berço, né, de caminhada cristã, é a doença do eu já sei, do eu não preciso. Tipo, é a gripe do, cara, já tenho o suficiente, já alcancei uma maturidade que, bom, na verdade, você precisa de um remédio porque você está doente. E eu acho que isso se identifica muito, se mostra muito nisso que você já trouxe, né? Megas estruturas, mega templos, cheio de pessoas, mas vazias. Cheio de pessoas vazias. Aí a gente coloca um monte de agenda, um monte de atividades, um monte de coisas na igreja para fazer, para suprir essa, entre aspas, né? Essa nossa suficiência, mas que na verdade é tudo uma máscara, uma máscara para esconder que nós estamos vazios. Acho que a gente tem que se deparar com isso, né? Exato, muito desses filhos, né, desses pais desesperados que vêm no direct, sim, os líderes e tudo mais, são adolescentes, crianças, cara, que estão lotados de agenda na igreja, cara. Lotado de agenda na igreja. Mas a igreja brasileira precisa entender que atividades não substituem o relacionamento com Deus. Deus está muito mais interessado em quem nós somos nele do que aquilo que fazemos ou dizemos fazer para ele. Porque até aquilo que a gente diz fazer para ele, na verdade, tem que ser um resultado direto de quem nós somos nele, senão é hipocrisia. Sim. Senão é só um personagem. Senão é só, como você trouxe, agenda. E aí existe uma diferença enorme entre fazer parte do corpo e participar. Existe uma diferença entre fazer parte e participar. Uhum. Esses 70 milhões que se dizem cristãos, eu penso, cara, que a maioria, na verdade, são pessoas que participam de uma agenda. Que às vezes estão lotados de agendas eclesiásticas, denominacionais e tudo mais, mas não fazem parte do corpo. Porque nem se veem como corpo, porque nem entendem o que é o corpo, porque não conhecem o cabeça, que é Cristo. E aí Deus está vomitando para fora. Porque olha só, o que também Jesus diz para essa igreja de Laodiceia, no versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, é um Deus que quer relacionamento. Sim. Mas é uma igreja que colocou Jesus para fora dela. Eu não preciso de nada, inclusive de Jesus. Eu me garanto com a minha agenda, eu me garanto com o meu ministério. Eu me garanto com o meu pastorado, eu me garanto com o meu curso de teologia. Eu me garanto com o meu conhecimento acadêmico. Eu me garanto com a minha profissão, eu me garanto com o meu dízimo. Eu me garanto com o meu cargo na igreja. E aí as gerações estão chorando. Por quê? Porque também vão ser vomitadas, né? A gente estava até conversando, né, sobre Laodiceia, que era uma cidade, né, que tinha aí águas tanto quentes quanto frias né, e tudo mais. Explica mais isso daí, que eu creio que você entendeu mais do que eu. Não vou me recordar exatamente, especificamente, o nome das cidades que ficavam em torno de Laodiceia, né? Mas uma cidade próxima tinha águas termais quentes, né? Que serviam ali para cura, não sei, talvez para um relaxamento, alguma coisa assim, mas o fato era que trazia cura. E em uma outra região próxima também de Laodiceia tinha águas frias, que servia para você trazer refrigério e refresco, né? E Laodiceia não tinha nenhum nem outro. Se achava tanto, mas as águas eram inúteis, eram águas amargas. Que não curava nem não refrigerava. Curava, nem refrigerava, não fazia nada. E eu já tô rico, tenho tudo já. E essa frase de Jesus, ela é chocante, né, cara? Eu tô à porta e tô batendo. Quero relacionamento com vocês. É um Deus que, olha só, ele é o maior ofendido pelo nosso pecado, independente da idade que a gente tenha. Ele é o maior ofendido pelo pecado de adultos, de adolescentes, de pais, de mães, de maridos, de esposas, sim. de pastores e de membros. Mas ele é o maior ofendido e ele é o maior interessado em ter um relacionamento. Tá vendo? Na verdade, isso mostra que a igreja não conhece... Não é que ela não conhece só Deus, mas ela não conhece o poder de Deus, que é o evangelho, ela não conhece a graça. E ela não se relaciona com essa graça. E quando eu não conheço a graça, eu ainda penso que eu me salvo. E por isso eu digo para Jesus, não preciso de você. O meu cargo vai me salvar. Eu tô viciado em pornografia, mas eu toco violão na igreja. O tocar violão vai me salvar. Eu tô viciado em comida, não é só pornografia, eu tô viciado em comida. Como pra caramba, mas eu sou o pastor. O meu pastorado vai me salvar. E a gente lida com Jesus como se ele fosse um agiota que comprou nossa salvação no cartão de crédito. Mês que vem eu pago. Sim. Com o meu cargo, com o meu conhecimento. E isso vai refletir nos meus filhos. Então que postura? A gente se comprometeu a trazer um caminho de solução nesse programa.
Que postura nós temos que tomar? Sim. A postura inversa disso. Porque a Bíblia vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos. Está lá em Provérbios 3, está lá em 1 Pedro 5, está lá em Tiago 4, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então é preciso descer desse salto de que já tenho o que eu preciso. E descer desse salto não é ir desesperado no direct do Vida Pura, né, Isaac? Falar, o que eu faço agora com o meu filho? Meu irmão, não é o que eu faço agora com o meu filho. É pensar no que você não fez. E aí, quando você entender o que você não fez até agora, você vai entender o que precisa ser feito agora. Porque é fácil também chegar no direct do Vida Pura e terceirizar, resolve meu filho aí. Vai, ou pro pastor, né? Resolve meu filho aí. E qual é a receita, digamos, do bolo? Para ter esse, então, peraí, Jesus tá batendo, eu tô achando que eu não preciso dele. Então eu preciso abrir essa porta para Jesus, né? Digamos assim, do relacionamento. Sim. Que caminho? Qual é a receita do bolo para fazer isso na prática, Davi e Isaac? A própria Bíblia também já diz. Que é o texto que você separou aí, né? Sim. De Tiago. Deixamos separados aqui, né? Tiago, capítulo 4, dos versos 7 ao 10. Vou meditar aqui pra gente. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tá aí. Vários passos aí. Se sujeitar a Deus, não aos seus achismos. Não o que você acha que conhece dele. Eu precisei, cara. Eu penso que esse foi o ponto de partida do meu real processo. Do meu real relacionamento com Deus. Quando, mesmo depois de uma vida toda na igreja, né, aquela frase do Paul Washer, não é porque você está numa garagem que você é um carro, né? Não é porque você está na igreja que você é um cristão. A vida toda na igreja precisa admitir: eu não conheço Deus. Eu não conheço Jesus. Eu não sei o que significa o evangelho. Eu não sei porque cargas d'água Jesus morreu na cruz. Eu não entendo isso. Ali realmente começou. É aí que começa. Então sujeitai-vos a Deus. E aí sim você vai resistir o diabo, ele vai fugir de você. Se aproxime de Deus, ele vai se aproximar de você. Limpe a mão. Você que tem a mente de ânimo dobre aí, que ele fala, duplo ânimo, ou seja, é uma mente dividida. Não tá lá nem cá, é o que tá em cima do muro. Né? É a água morna. Entendeu? Se aproxima de Deus. Né? Olha, troque o riso por lamento. Sabe o que dói muitas vezes, Isaac? Partindo pro final, partilhando com você aqui, cara, dói muitas vezes quando, por exemplo, eu e o pastor Felipe, a gente vai nas igrejas e a gente traz um tema que não é um tema leve, é um tema complicado porque está se tratando de uma realidade dura e triste da igreja, que é o pecado sexual. Né? Nós temos acesso a um lado da igreja que as pessoas, não é que as pessoas não sabem, as pessoas ignoram, entendeu? Elas nem querem saber. Então, às vezes elas veem isso acontecer. Tá ali na cara delas. Sim. Mas elas preferem ignorar. Por N fatores. E entristece que muitas vezes no final, cara... Entenda, não é que a gente quer simplesmente que fique um clima de velório e todo mundo vai triste pra casa, coisa do tipo. Não é isso. Mas parece que a gente falou com as paredes, sabe? Essa é a sensação. Porque depois termina, é piada de novo. Sim, parece que foi uma apresentação teatral ali, terminou a peça e... eu vou falar da minha receita, as irmãs falando da receita da torta que fez, da novela, do Big Brother, ou sei lá, do Corinthians que tá em tal situação no campeonato. E você olha aquilo e fala, mano... Mas é aquilo, né? Sempre tem os 7.000 que não se dobram. Sempre tem o Daniel que ouviu Jeremias. Sim. Entendeu? Sempre vai ter aquele que ouve. A gente sabe disso, mas que desanima. Né? Mas, cara, beleza. Entendemos isso. Esse é o caminho. Quando isso acontece, qual é o primeiro resultado? Que a pessoa pode perguntar, né? Então beleza, já sei, vou fazer isso e o meu filho, minha casa vai ser estruturada. Meu querido, não. Se você ainda tá pensando desse jeito, você não tá se aproximando de Jesus. Você tá sendo imediatista, você tá pensando no seu próprio umbigo, na sua própria família de novo. Qual é o quadro real? Os primeiros resultados num coração de alguém que se aproxima de Deus?
Maravilha. Deixei um outro texto separado aqui também, Davi. Demorou. Para exemplificar isso, né? E olha só, a gente falou de pessoas orgulhosas, né? E a gente vai ver um cara que foi muito orgulhoso, que tinha muito do que se orgulhar, que foi Paulo. E vamos ver o que ele diz aos irmãos da igreja de Filipos, Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, do verso 7 em diante, vai dizer o seguinte. Paulo dizendo, né? O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele ainda vai dizer, né? E que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém. É um cara aí que tinha um baita num currículo. Sim. Tinha um baita cargo. Se fosse hoje em dia, ele tinha um baita ministério, tinha um baita cargo, um baita currículo, né? Um baita seminário teológico, o melhor da época. Uhum. E ele vira, e aí quando ele passa a ter relacionamento com Jesus, ele vê tudo isso como esterco, cara. É lixo, é excremento de cavalo, é nada. É nada. E aí, quando eu entendo que tudo que eu tenho, na verdade, é nada, eu passo, de fato, a ter tudo em mim. Quando eu chego diante de Jesus e eu reconheço que em mim não tenho nada, não, de mim mesmo não tenho nada, mas em mim tenho tudo que é Cristo, é isso que vai ser transbordado para os meus filhos, para os meus liderados, para os meus pastoreados. Mas enquanto a igreja brasileira e no mundo estiver satisfeita com a sua riqueza, com seus bens, com seus cargos, com as suas agendas, e não com Jesus, ela, na verdade, assim como todo coração humano, nunca estará satisfeita com nada. Porque o que Paulo vai falar lá em Romanos 1, que tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo-se sábios, eles tornaram-se loucos, e Deus os entregou aos seus desejos. Por quê? Porque eles dispensaram o indispensável, que é Deus. Então você já sabe. Trilhe esse caminho de humildade, desça do salto. Reconheça, o primeiro ponto de partida, reconheça o real problema que está acontecendo dentro da sua casa, pai e mãe que está aí, talvez desesperado porque seu filho revelou que está viciado em pornografia, ou porque você pegou ele no flagra se masturbando, ou porque talvez seu filho e sua filha revelou que na verdade ele é bissexual, ele se vê como bissexual, está começando a ter desejos homossexuais por algum amigo ou amiga da escola. Ou você que vive essa situação de pecado sexual. Desça do salto, seu cargo não vai te salvar, não. Seus conhecimentos teológicos não vão te salvar. Nada irá te salvar. Nós só temos um Salvador, que é Cristo. Relacione-se com Cristo, é isso que Ele quer de você. Reconheça que esse é o seu real problema, o não relacionamento com Jesus. E quando você reconhecer isso, passe a viver, então, em prol desse relacionamento. Como, Davi, eu faço isso? Primeira coisa, se você não sabe os primeiros passos, vem caminhar com a gente vai caminhar contigo, né, nessa caminhada de relacionamento com Cristo. Vai lá no @Ministério Vida Pura, @davidonascimento.mvp, é o meu direct. Compartilhe as coisas que você vê nessas páginas também com outras pessoas. Tenha na sua casa algo que também alimente você e sua família, não só no Instagram, não só no Vida Pura. O Telmídia também tem muitos materiais que alimentam a família. O stream da Telmídia está de novo aí na sua tela, mais uma chance. E tenha também o podcast do Vida Pura nas plataformas aí de podcast de áudio. Você tem armas na sua mão, essas são as armas que a gente pode te oferecer para você vir caminhar com a gente. E sexta-feira que vem, se você ouviu tudo isso e ainda está duvidoso, quer testemunhos vivos sobre tudo que a gente está falando, na sexta-feira que vem eu vou estar conversando aqui com uma nova figura aqui dos programas do Vida Pura, um novo irmão
que pra nós, né, Isaac, na verdade já tá velho no Vida Pura, já tá há um tempo, tem vivido o processo e ele vai estar aqui pra compartilhar. Então você vai ver mais uma pessoa compartilhando o testemunho. Por aqui já passou Isaac I, Isaac II. Eu mesmo. Um dia talvez vai passar Isaac III. Amém. Quando vier. O meu testemunho já contei aqui. Pastor Felipe já contou o dele. Daniel, Pastor Bruno. O Vitor. Lucas. E na semana que vem vai ter mais um cara. Então, tá marcado, hein? Combinado. Sexta-feira nós estamos juntos de novo. 20 horas, nesse mesmo canal. Davi, eu queria só fazer um convite diante da mensagem que foi direcionada agora para as pessoas. Era exatamente nesse exato momento, meu irmão, que meu convite é que você entenda o que Tiago disse ali: sujeitai-vos a Deus. Que ao término desse vídeo você realmente considere o que o Davi acabou de falar aqui e procure orar diante do Senhor. É disso que eu preciso? Essa é a ação que eu tenho que tomar agora? Se sujeita a Deus, meu irmão. Não é na sua força, né? Então, o convite que eu faço: terminou esse vídeo? Fale com Deus. Exato. Que ele vai responder. Tenho certeza que ele vai responder. Nós somos prova disso. Sim. Nós somos prova disso. Certa vez na minha vida eu precisei rasgar o meu coração. Certa vez na vida do Isaac ele precisou rasgar o coração dele diante de Deus. E Deus não vai se relacionar com quem não rasga o coração. O coração. Joel 2, inclusive, vai dizer: rasguem o coração, não as vestes. Sabe por que falou isso? Porque o povo estava acostumado, né, Isaac, aquela coisa religiosa, digamos, numa linguagem de hoje, ministerial, né, ter rituais, liturgias, né? E Deus não se relaciona com liturgia. Liturgia é para nós, para organizar a coisa, para não virar bagunçado. Isso é legal, mas Deus não se relaciona com liturgia. Deus se relaciona com corações, com pessoas. E eles se rasgavam as vestes, aquilo, ou seja, era um arrependimento exterior, para mostrar para os outros: olha, eu estou arrependido. Então, muitos caras, o rasgar a veste do cara é se inscrever no programa, simplesmente acha que já foi, mas não vive processo. Ele baixa o stream do Telmídia, mas não consome. Ele não vive realmente. Ele quer a aparência. Mas rasgue o seu coração diante de Deus, não a sua veste. Não é ritual. Faz o que o Isaac falou, vai orar. Só você e Deus, não precisa ninguém ver como vai ser bonita e emocionante vai ser a sua oração. Vai pro teu quarto, ora. E eu tenho certeza que nós veremos nos comentários aqui dos programas do Vida Pura testemunhos de pessoas que assistiram esse programa e disseram: eu fiz o que foi dito e a minha vida tem sido renovada. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos ver isso. E vai ser você que tá assistindo aí que vai escrever. Tô aguardando, hein? Tamo junto. Até sexta-feira que vem, nós somos o Vida Pura. Não desistimos da santidade. Um abraço. Tchau.